Com o arco de Egghead chegando ao fim, temos agora os vazamentos dos spoilers completos do capítulo 1123 de One Piece. E como aqui é sem nenhum tipo de enrolação, então bora para o vídeo. O título do capítulo 1123 de One Piece é As 2 Semanas Vazias. Na capa vemos a peregrinação substituta da colheita dourada de Yamato, volume 11. Denjiro pune as crianças, fazendo-as comer Oden com a pessoa que elas odeiam. Com isso, vemos Denjiro junto com as crianças, comendo Oden junto com Yamato, e eles se tornam amigos. O capítulo começa na ilha de Egghead. Podemos ver que todos os marinheiros desmaiaram, incluindo os vice-almirantes. Snake, ainda dentro da bolha, está tentando acordá-los rapidamente para ir atrás do chapéu de palha. No navio de Elbaf, Luffy, ainda no Gear 50, agradece ao gigante robô por sua ajuda, mas não vemos nenhuma reação de Emmet. Dory e Brog dizem que não conseguem sentir a presença dos inimigos, já que todos desmaiaram. Dory então diz: aquele haki do conquistador pode ser ainda mais forte que o haki do ruivo. O navio de Elbaf e o Tução de Sunny zarpam juntos para Elbaf. Vemos a criança Bonnie dormindo em cima de Kuma. Zoro está relaxado, Usopp dentro do Sunny chorando enquanto cumprimenta Dory e Brog, e Luffy agora já está em sua forma enrugada, deitado no colo de Nami. Enquanto isso, Sanji fica sozinho olhando para o corpo de Vegapunk, que está deitado em um futon. Sanji então diz: realmente, não me sinto confortável com o que você disse antes, Vegapunk. É assim que você queria que as coisas terminassem? Não entendi muito bem, mas você disse algumas coisas malucas. Então, começa um flashback que acontece 2 semanas antes da ilha de Egghead. Shaka descobriu que houve uma mudança nos dados da usina de energia, por isso ele mostrou a informação para Vegapunk e Pitágoras. Shaka então diz: por favor, olhem isso, há algumas mudanças na densidade numérica de partículas e no fluxo de nêutrons. A energia sendo usada nos serafins tem sido aumentada gradualmente. Se isso for um erro, é um problema muito sério. Pitágoras responde: isso é diferente dos dados que registramos? Shaka continua: as mudanças foram habilmente escondidas nos registros. Vegapunk fala: então o culpado deve ser um dos Vegapunks. Poderia ser Lilith? Shaka responde: apenas os 3 que estão aqui têm um álibi perfeito. Uma enorme quantidade de energia foi roubada. Vegapunk fala: um dos 4 restantes é o culpado, especialmente Lilith. Pitágoras diz: é por isso que você quer colocar nosso cérebro no modo furtivo? Shaka fala: correto. Se enviarmos essas experiências para os registros Punk de Lilith, o culpado também será alertado. Então, os 3 investigaram juntos por alguns dias e 1 semana depois, eles descobriram o verdadeiro culpado. Vemos agora Pitágoras falando: oh não, eu encontrei o culpado, é a York. Vegapunk e Shaka falam: o quê? Pitágoras descobriu que as informações que York enviou para os registros Punk eram falsas memórias, e que ela também manipulou os vídeos do Dendemushi. Além disso, Shaka também encontrou registros de York manipulando as armas bestas marinhas. Vegapunk então diz: mas por quê? E desculpe, Lilith, foi meu erro usar a ganância para criar uma pessoa. Eles também ouviram gravações das comunicações de York com os 5 anciões, a partir dos dados que Vegapunk conseguiu recuperar. York usou um Dendemushi branco para enviar mensagens a Mary Joyce, dizendo que o Dr. Vegapunk está estudando o século vazio. Vegapunk então entendeu por que a Cyberpool os visitou tantas vezes recentemente. Um dia depois, a 6 dias do presente, o reino de Lulúcia foi eliminado. Depois de ouvir o que aconteceu ao reino de Lulúcia, Vegapunk deduziu que York roubou uma porção da Mother Flame, e então a enviou ao governo mundial usando uma arma besta marinha. Vegapunk diz: então o governo mundial possui uma arma ancestral. Shaka disse que talvez eles pudessem capturar York eles mesmos, mas Vegapunk disse que era tarde demais. Não importa qual seja o objetivo de York, ela provou para o governo mundial que é útil para eles graças a Mother Flame. Então, os outros Vegapunks que aprenderam sobre o século perdido serão apagados. Vegapunk volta a falar: preparem um navio para que os habitantes de Egghead possam escapar, mas essa não é uma opção para nós.
Todas as bases da Marinha já receberam ordens secretas para nos prender. Eles nos perseguirão até o fim do mundo. Então, vamos acabar morrendo de qualquer maneira, não importa onde. Mas temos os dispositivos que O'Hara não tinha há 22 anos atrás. Temos uma maneira de transmitir nossa voz por toda parte. Quanto mais perto eu chego, mais escuro fica para ver. O que exatamente é o governo mundial? Eu não permitirei que a minha morte seja em vão. Vegapunk também disse que há uma outra tecnologia que deve ser protegida. O seu nome é Kumofoto, que em japonês pode ser traduzido como Cloth, nuvem, mais artefato. Resumindo, a máquina para criar ilhas de nuvens. E pelo visto, ela é a garrafa que está no meio de Egghead. Vegapunk então diz: devemos salvar isso, já que as ilhas de nuvem podem ser muito úteis para a humanidade se o mundo afundar. Depois disso, vemos que Vegapunk começou a modificar o interior do antigo robô gigante para abrigar o Dendemushi de transmissão. Um dia, York o encontrou e perguntou a Vegapunk o que ele estava fazendo. Vegapunk disse: estou tentando fazer o robô se mover com a Mother Flame. E York respondeu: espero que a Mother Flame seja aperfeiçoada em breve. Vegapunk pensa consigo mesmo: o fato de Mother Flame ainda estar imperfeita é a nossa única esperança. Faltando 2 dias antes do presente, Vegapunk, Shaka e Pitágoras fizeram as gravações para a transmissão mundial. É por isso que só vimos eles 3 no vídeo. Vegapunk então diz: o desastre que vai acontecer é precisamente o que trará a nossa vitória. Quando Vegapunk acordou da apagagem de memória, ele encontrou uma nota deixada por si mesmo dizendo que a sua pesquisa foi vazada para o governo mundial e que eles morreriam em breve. Além disso, havia uma nota específica para o doutor, que dizia assim: no entanto, durante este vazio de 2 semanas, já preparamos a contramedida. Por favor, acredite em si mesmo e morra. E mais uma coisa. Subitamente, a cena muda para o momento em que Vegapunk, com Sanji, Atlas e Frank, estavam pilotando o Vegatank 8 em direção à parte inferior de Egghead, quando os marinheiros atacaram a ilha. Vegapunk disse a Sanji que nunca teve a intenção de voltar e que permaneceria na parte inferior de Egghead. Vegapunk também disse que, se possível, ele quer que Sanji o deixe morrer. Vemos então ele falando o seguinte: sinto que se eu morrer, algo importante acontecerá. Sanji então responde: claro que sim, isso causaria um reboliço. Não posso simplesmente deixar você morrer. Vegapunk continua: por favor, faça isso, eu te imploro. E também... Sanji então diz: o quê? Como assim? Na última página do capítulo, voltamos ao presente. Os piratas guerreiros gigantes estão celebrando a reunião com seus amigos. Vemos apenas os piratas guerreiros gigantes, não a tripulação completa do Chapéu de Palha. Os piratas guerreiros gigantes então começam a comemorar falando: uou, um brinde à reunião com nossos amigos! Todos estão felizes, exceto Luffy, que não pode celebrar nada, porque não consegue se mover na forma enrugada. Luffy, em sua forma arrugada, diz: espere aí, celebre mais tarde. O Sop então diz: uou, Para o Buffy, a terra dos meus sonhos! Brog e Dory apenas começam a rir. Enquanto assistimos à celebração, podemos ler o que Vegapunk queria dizer a Sanji na ilha de Egghead. Então, na voz de Vegapunk, ouvimos ele falar bem assim: ah, e sobre o One Piece, eu desejo que sejam vocês que o obtenham. Fim do capítulo, e a boa notícia é que não haverá pausa na próxima semana. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque daqui para amanhã deverá estar saindo o capítulo narrado para vocês. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.